como essa evolução pode ser aplicada de maneira eficiente e educativa. No estande dessa universidade, por exemplo, o público pôde participar de atividades práticas e educativas voltadas à sustentabilidade, saúde pública, produção animal, manejo agrícola e valorização da biodiversidade. As ações foram promovidas pelos cursos de agronomia, biomedicina, medicina veterinária e farmácia, consolidando uma proposta interdisciplinar que conecta o conhecimento acadêmico às demandas do campo. Nas práticas agrárias, o curso de agronomia apresentou iniciativas que promovem o uso responsável dos recursos naturais, a promoção de práticas agrícolas acessíveis e replicáveis. Os visitantes conheceram tecnologias como o bocashi, o biofertilizante enriquecido com mamona e o minhocário de bambu. A grande temática que a gente tem esse ano é a questão da sustentabilidade, tanto agrícola quanto ambiental também. Então a gente traz aqui informações para o produtor sobre a importância da análise de solo, a gente traz informações sobre reaproveitamento de materiais, a gente traz informações sobre a questão de cultivo de plantas ornamentais para o bem-estar da sociedade, né? E além de tudo, a gente traz dentro dessa questão do reaproveitamento, né, que é possível criar espaços, ambientes a partir de materiais recicláveis. Outro destaque foi o projeto Do Lixo ao Luxo, que reaproveita resíduos sólidos para a confecção de móveis ecológicos. Muito bem, todo mundo está elogiando, né? Esse projeto ele foi pensado pela professora Conceição Previero, né, que foi a coordenadora, e está sendo muito bem recebido, porque as pessoas estão maravilhadas, né, que como uma coisa que é resíduo está se transformando em beleza. O sistema de hidroponia vertical foi uma das atrações mais tecnológicas do estande, demonstrando uma alternativa de cultivo que economiza água, ocupa menos espaço e garante alimentos frescos durante todo o ano. Plantas ornamentais também estiveram à exposição, reforçando o potencial econômico e os benefícios. Um outro curso presente no estande foi o de biomedicina. Uma das ações mais realizadas foi o teste gratuito de tipagem sanguínea. A atividade foi acompanhada de orientações sobre a importância desse conhecimento. Quando a gente fala da biomedicina, a gente tem uma visão muito restrita ao laboratório, quando na verdade a biomedicina tem mais de 30 áreas de atuação. E algumas dessas áreas são diretamente relacionadas ao agro. Quando a gente fala da tipagem sanguínea, é muito importante que os profissionais, principalmente da área rural, eles saibam os tipos sanguíneos deles ali, porque em caso de acidentes que são comuns ali, em caso de uma emergência, saber a tipagem sanguínea pode poupar muito tempo na hora de socorrer essas pessoas. Então a gente está aqui trazendo essa ação de tipagem sanguínea para as pessoas saberem quais são os tipos sanguíneos delas ali e tentar relacionar esse evento com o meio do agro ali, cuidando do profissional rural, do trabalhador rural. Outra ação do curso foi a mostra Parasitas que Vivem no Campo, com observações no microscópio e explicações sobre doenças comuns no meio rural. A gente tem amostras aqui do carrapato estrela, que é responsável por causar a febre maculosa, por exemplo, e nós temos outras como, por exemplo, do esquistossoma, que causa uma doença chamada esquistossomose, conhecida como barriga d'água. E essa doença ela é causada pela água contaminada, por exemplo, ali. Então, a importância de conhecer é principalmente a gente saber como tratar a água antes do consumo, a partir da filtragem ou até mesmo fervendo essa água de acordo com as condições. Então é importante a gente trazer esse conhecimento também, porque tem muita relação com a qualidade sanitária ali, a vida sanitária ali das pessoas que estão no ambiente rural, mas também no urbano também. A respeito aos riscos da saúde rural ali, nós temos principalmente as parasitoses, então a amebíase, por exemplo, que é um parasita que a gente tem ali relacionado à contaminação oral-fecal, por exemplo, ou a baixas condições sanitárias. Temos as zoonoses, que são as doenças que podem ser causadas ali, transmitidas de animais para humanos. E temos os cuidados com o profissional, com o trabalhador rural, que aí vem a questão dos acidentes que podem acontecer também, e aí é onde vai se enquadrar a tipagem sanguínea, que é importante saber qual o tipo sanguíneo para saber ali lidar melhor, poupar, né, salvar tempo na hora de uma emergência. Outros cursos abordaram a saúde no campo também como foco. A medicina veterinária, por exemplo, apresentou 5 estações temáticas. Entre elas, oficinas de primeiros socorros para pets, orientações sobre os serviços do hospital veterinário da universidade e interação com os animais da fazenda escola. Os visitantes também aprenderam mais sobre manejo, genética, nutrição, controle parasitário e segurança alimentar. Já o curso de farmácia apostou na ancestralidade e no cuidado natural, com a distribuição de mudas de espécies medicinais produzidas pelos próprios alunos.
É por isso que existem as fiscalizações, os órgãos ali de controle sanitário que fiscalizam para ajudar você, homem do campo. Lâmpadas da pista do aeroporto de Araguaína foram furtadas durante a madrugada. Até isso, gente. Olha, os bandidos furtando até lâmpada do aeroporto. A reposição ocorreu imediatamente e os voos não foram afetados. Confira na reportagem de Ítalo Bruno. Lâmpadas de balizamento noturno da pista do aeroporto de Araguaína foram furtadas na madrugada da última quarta-feira. A Polícia Civil investiga o caso e a perícia já foi realizada no local. Imagens de segurança podem ajudar a identificar os responsáveis. A Prefeitura informou que a empresa responsável pela gestão do aeroporto, a Exoaero, realizou a reposição imediata das lâmpadas, com equipamentos de reserva, sem afetar os voos. O aeroporto passou por reformas recentes para receber voos comerciais de grande porte, com obras aprovadas pela ANAC. Foram instalados sistemas como o PAP e o EPTA, além de melhorias no sistema de drenagem, cabeceiras e pistas. Mais de 17 milhões já foram investidos dos 40 milhões previstos. As próximas etapas incluem a ampliação do terminal de passageiros, no estacionamento, reforço na pista e duplicação de acessos pela Avenida Dionísio Farias, que liga o aeroporto à BR-153. Certeza que você que está acompanhando aí o Jornal da Rede desta sexta-feira está aí pensando, olha, tomara que a polícia encontre os caras que furtaram essas lâmpadas. Vamos agora mudar de assunto. O Tocantins deve registrar em 2025 o quinto maior crescimento do PIB entre os estados brasileiros, com uma previsão de 3,8%. Segundo o Banco do Brasil, no relatório da resenha regional divulgado em 8 de maio, o crescimento projetado para o estado está bem acima da média nacional, que é de 2,2%. O governador Wanderley Barbosa atribui esse desempenho ao trabalho contínuo em áreas como responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura e apoio ao setor produtivo, com destaque para o agronegócio, que segue como motor da economia estadual. Segundo o governo do estado, o crescimento pode ser ainda maior do que o projetado, destacando a super safra de 2025 e os investimentos em diversas áreas, o que pode resultar em números ainda mais positivos para a economia tocantinense. E a Agrotins está mostrando aí, né? É o espelho de todo esse ótimo resultado, esse ótimo desempenho do estado. E agora vamos falar, olha, eu sempre acompanho esse comercial, eu acho interessante, sempre acompanho do início ao fim. Vamos falar da Tecidaria Cardini, para você que quer estilo e aconchego para o seu lar. É bom isso, né? Na Tecidaria Cardini tem tudo para decorar a sua casa. Lá você encontra o melhor em cortinas de tecidos ou persianas, poltronas, cadeiras, tecidos para reformas de sofá, tapetes, papel de parede, colchões e muito mais. Veja! Olá, eu sou Maria José aqui da Tecidaria Cardini. Aqui nós transformamos ambientes em lares com conforto, elegância e estilo. Aqui nós fabricamos cortinas e persianas sob medidas. Temos roupa de camas, toalhas, tapetes, mantas e almofadas e muito mais. Sempre primando pela qualidade e bom gosto. Venha nos visitar e descubra como é fácil deixar a sua casa ainda mais especial. Tecidaria Cardini, seu lar do seu jeito. É isso mesmo, para você caprichar aí na sua sala, na sala da sua casa, seu banheiro, quarto dos seus filhos, para ficar com aquele aconchego, né? Tecidaria Cardini. A gente volta com as informações. O terminal rodoviário de Palmas segue sob gestão privada, sem processo licitatório há quase 3 décadas. A situação levanta questionamentos sobre a legalidade e a transparência na administração do espaço público. Confira na reportagem de Gabriel Rosendo. O rodoviário de Palmas
um dos principais pontos de embarque e desembarque do Estado, está sendo o centro de um processo que tramita no Tribunal de Contas do Tocantins. O documento, com o número 2706 do ano de 2024, aponta possíveis irregularidades na administração aqui do local, que é hoje propriedade do Estado. Desde a década de 1990, a gestão da rodoviária tem sido exercida pela loja maçônica Luz Pioneira, sem licitação formal, o que vai de encontro às exigências constitucionais e à legislação sobre concessões públicas. Em 2021, a Agência Tocantinense de Regulação, a ATR, assinou com a entidade um termo de compromisso que autorizava a administração do local por um período de 1 ano, mas, na prática, a exploração comercial do terminal tem se mantido por décadas sem processo seletivo ou contrato regular. Além disso, comerciantes que atuam na rodoviária também relataram cobranças de chamadas taxas de rateio, sem critérios claros, sem regulamentação da ATR e sem contratos formais que justifiquem esses valores. O Ministério Público de Contas recomendou a abertura de uma tomada de contas especial, que tem como objetivo identificar possíveis prejuízos aos cofres públicos e também apurar a responsabilidade dos gestores envolvidos, inclusive do ex-presidente da ATR, Isael Domingues Guimarães Júnior, que, segundo o relatório, não respondeu de forma satisfatória aos questionamentos do TCE. O Procurador-Geral de Contas classificou a situação como irregular e defendeu a realização imediata de um procedimento licitatório transparente, tanto para a rodoviária de Palmas quanto para outros terminais do Estado com gestão considerada precária. A denúncia também será enviada ao Ministério Público Estadual, que poderá adotar medidas judiciais caso entenda necessário. Atualmente, a loja maçônica continua à frente aqui da rodoviária por força de uma liminar judicial que ainda está sendo analisada. A gente aguarda por mais informações e volta com você aí no estúdio. Eu não sei não, gente. Eu posso estar enganado em relação a essa situação do terminal rodoviário de Palmas. Eu sinto falta de uma reforma, sabe? Às vezes, eu já presenciei algumas situações em que a pessoa chega para procurar informação, onde encontrar passagem. Será que não seria interessante uma pessoa ali para atender? Ou uma sinalização, algo para que quando o passageiro chegue lá no terminal, ele consiga saber aonde procurar, qual o destino, sabe? Qual guichê ele deve procurar. 3 décadas, uma única administração em 3 décadas esse terminal rodoviário. É uma situação que bom, né, que os órgãos de fiscalização, que as autoridades estão de olho aí, procurando saber e buscando respostas. Respostas que com certeza você, cidadão, procura, né? Já fez algumas perguntas aí e procura também essas respostas. Olha só. Estudantes com deficiência em situação de vulnerabilidade social poderão ter direito a um adicional no benefício de prestação continuada, que pode chegar até 100% do valor do benefício. Confira na reportagem. Estudantes com algum tipo de deficiência e de baixa renda poderão receber um incentivo financeiro de até 100% do benefício de prestação continuada, o BPC. O objetivo do projeto é combater a evasão escolar entre os estudantes com deficiências que recebem o BPC. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 30% das crianças beneficiárias não frequentam a escola de forma regular. O texto propõe o repasse de um valor extra proporcional ao BPC, em parcela única após a conclusão de cada etapa da educação básica e superior. O incentivo será escalonado e poderá variar entre 25%, 50%, 75% e 100% do valor do benefício, conforme o avanço escolar e o período entre 2026 e 2028. O benefício de prestação continuada é um programa de assistência social voltado a pessoas com deficiências e idosos com mais de 65 anos que vivem em situação de vulnerabilidade. O benefício garante o pagamento de um salário mínimo mensal, mas não se configura como aposentadoria. Para ter direito ao BPC, a renda familiar per capita tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Eu volto com você aí no estúdio. E detalhe, gente, lugar de criança é na escola. A criança precisa frequentar a escola, os pais precisam participar da vida
estudantil do filho, nas atividades da escola, tanto em casa, para supervisionar, para acompanhar, quanto participar das reuniões, das programações que são realizadas nas escolas. E a situação atual do nosso país, e infelizmente aqui no Tocantins não é diferente, e é triste a gente até citar esse tipo de caso. Infelizmente, alguns pais colocam os filhos para trabalhar no lugar de ir para a escola, ao invés de ir para a escola. Isso é triste, né, gente? Mas aqui e acolá a gente fica sabendo, a gente presencia esse tipo de situação. E se você perceber algo desse tipo, procure ajuda para essa criança, procure orientar essa família, porque lugar de criança é na escola. Imagina só, a criança ali no começo da vida, um futuro todo, a vida toda pela frente, o pai e a mãe não pensar no futuro dessa criança, precisa estudar. Educação é o caminho. Colocar a criança para trabalhar, primeiro que não pode, né? Compromete o futuro, o desenvolvimento da criança. Ela precisa se socializar, estar com outras crianças, ela precisa aprender com os professores, porque os professores, eles ensinam a matéria e do jeito deles, né? A metodologia pedagógica deles, eles ensinam além da sala de aula. Então, você pai, você mãe, que está aí fingindo que nada disso, que criança tem que trabalhar, olha, muda esse pensamento, viu? Muda esse pensamento e essa sua atitude. Lugar de criança é na escola. Agora, 12h59 e o relógio virou 1 em ponto, 1 hora em ponto, intervalo chegando, é rapidinho, você vai continuar com a gente aqui acompanhando as principais notícias do dia. No início da sua tarde de sexta-feira, o Jornal da Rede volta já. Seu Jorge e Dona Flávia saboreiam um cafezinho quando... Oxe, quem será, hein? Que surpresa boa dos netos! Tchau, criança! Bora quartetar, seu Jorge! Ele fez o cartão quarteto na loja. Nossa, o crédito aprova fácil! E parte para as compras. Oh, leva mais um! Faça seu cartão quarteto e aproveite muitas vantagens. Quem é daqui, prefere quartetar. Temos uma equipe especializada para lhe atender. Trabalhamos com as melhores marcas e acessórios automotivos e garantimos o melhor preço do estado do Tocantins. Venha tomar um cafezinho conosco. Quadra 112 Sul, Rua SR7, número 43. Vem comigo que vai ser um prazer te receber. Vem aí a Agrotins 2025. 25 anos de avanços e oportunidades que fez da Agrotins a maior feira agrotecnológica da região norte do Brasil. De 13 a 17 de maio, a evolução no agro que fez do Tocantins líder em produtividade. Agrotins 2025. Agroevolução, avanços e oportunidades. Contamos com a sua presença na Agrotins 2025. Participe do projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa e traga 1 quilo de alimento não perecível. Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos. O Bicicletão Bike Shop Palmas está pronto para transformar sua vida sobre 2 rodas. Com mais de 35 anos de tradição, com entrega rápida e atendimento especializado, bicicletas para o dia a dia, elétricas e de alta performance. E mais, os melhores acessórios e peças para motos e bicicletas. E ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. Venham para o Auto Bicicletão. Bicicletão Bike Shopping. Liberdade em 2 rodas. Viu só? Aqui é assim, intervalo comercial rápido, já estamos de volta, que bom contar aí com a sua companhia, com a sua participação aí pelas nossas redes sociais, temos o WhatsApp. Lembrando que você pode participar também pelo nosso Instagram, comentar o nosso conteúdo, tem alguma ideia, alguma sugestão, manda no direct ou no nosso WhatsApp. Aparecendo na tela, David colocando na tela o nosso WhatsApp, 63991340100. 1 e 2 agora. Neste domingo, 8.927 estudantes farão as provas da primeira edição de 2025 do Exato, o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins. A nota do exame garante a participação nos processos seletivos das 3 instituições federais aqui no estado, o FT, o FNT e IFTO. Confira na reportagem.
Olha, tá chegando a hora da aplicação do Exato 2025. O exame de acesso ao ensino superior daqui do estado acontece nesse próximo domingo, dia 18 de maio, e quase 9 mil estudantes devem realizar o processo seletivo. A nota do Exato é válida para o ingresso em cursos de graduação em 3 instituições federais: a Universidade Federal do Tocantins, o UFT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, o UFNT, e o Instituto Federal do Tocantins, o IFTO. Juntos, eles devem ofertar pelo menos 1.484 vagas no segundo semestre letivo de 2025. Só a UFT concentra mais de 1.000 dessas vagas. As provas acontecem simultaneamente em 4 municípios do estado, sempre em cidades que contam com campus de uma das instituições participantes. Os maiores polos de aplicação serão Palmas e Araguaína. E para dar conta de toda a logística, mais de 800 profissionais estarão mobilizados, entre fiscais, motoristas, porteiros, profissionais da saúde, segurança e equipe de apoio. A Polícia Militar também participa da operação, garantindo a escolta dos malotes e a segurança em todos os locais de prova. O exame vai contar também com atendimento especial para mais de 100 participantes que solicitaram medidas de acessibilidade. Entre os recursos oferecidos estão salas adaptadas, tempo extra, uso de ledor, transcritor, intérprete de Libras, carteira para canhoto e até espaço reservado para mães lactantes. A recomendação é de que os candidatos confiram com antecedência o local de prova e cheguem pelo menos 1 hora antes, munidos com um documento e uma caneta esferográfica preta. Boa sorte a todo mundo que vai realizar a prova neste final de semana e a gente volta com você aí no estúdio. Mais uma oportunidade, mais um leque aí de oportunidades para você ingressar aí, fazer a sua graduação, a sua tão sonhada graduação em uma universidade federal. Vamos agora de dica, vamos falar da Pontual. Lá na Pontual você encontra os melhores preços e o maior estoque de imóveis da cidade, meu amigo. Economia e variedade para renovar seu espaço com qualidade e sem pesar no bolso. Os móveis premium são feitos para durar, com preços acessíveis e a pronta entrega. Uma seleção completa para que você encontre exatamente o que precisa. Seu ambiente merece conforto, estilo e praticidade. Na Pontual você encontra a combinação perfeita para transformar sua casa ou escritório. Lembrando, detalhe, artigos de papelaria e também grande variedade de mochilas você encontra por lá. Visite a Pontual e sinta a diferença hoje mesmo. Pontual Móveis, qualidade e economia em um só lugar. Um abraço, obrigado pela parceria. Pontual Móveis, sempre divulgando as novidades aqui na programação da Rede TV Tocantins. Mudando de assunto, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, abriu inscrições para empresas e operadoras de turismo tocantinenses interessadas em participar do 2º Feirão do Turismo 2025. Conheça o Brasil em São Paulo. O evento acontecerá no Complexo Anhembi, de 21 a 23 de agosto deste ano, no formato presencial, e de 21 a 27 de agosto, no formato virtual. Serão ofertadas 60 vagas de graça, sendo 10 para grandes empresas e 50 para pequenos negócios e MEIs. O feirão visa fomentar o turismo doméstico e promover destinos e produtos turísticos. As agências devem estar cadastradas no Cadastur e o secretário Erci Filho destacou a importância do evento para fortalecer o turismo tocantinense e divulgar seus atrativos com descontos exclusivos. As informações complementares podem ser consultadas no site, tá? Tá aí uma boa notícia para as agências. Agora eu aproveito e mando um abraço para você acompanhando o nosso Jornal da Rede aí no seu trabalho, aí nos restaurantes, lanchonetes, pessoal da região sul, você de Taquaralto, Aureniz 1, 2, 3 e 4, muito obrigado aí pela sua audiência. Agora vamos para o nosso Giro de Notícias, confira na tela. Asaf Pereira de Souza, de 6 anos, foi picado por uma jararaca durante uma visita à zona rural de Palmas. No dia 30 de abril, ele ficou 11 dias internado em estado grave, com risco de hemorragia e falência renal. Após uma reação alérgica ao soro antiofídico, o tratamento foi ajustado e teve sucesso. O menino se recuperou sem sequela e recebeu alta em 10 de maio. A mãe, Amanda, considera a recuperação um milagre e está tomando os cuidados redobrados para evitar novos acidentes, como manter o quintal limpo e usar roupas protetoras.
Um homem de 26 anos foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal após causar um acidente de trânsito em Paraíso do Tocantins, que resultou na morte de Mariana Moreira Ramos e feriu a irmã dela. O caso ocorreu em 19 de abril. Segundo a polícia, ele dirigia embriagado após uma discussão familiar. O inquérito foi concluído no dia 14 de maio e o motorista responde em liberdade. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua 7 de Setembro e Rua 3. Um homem de 49 anos foi indiciado por lesão corporal grave e desobediência após agredir violentamente outro homem em Paraíso do Tocantins, no dia 29 de abril. Segundo a polícia, o ataque ocorreu após a vítima de 42 anos recusar relações sexuais com o suspeito, com quem mantinha uma relação de afeto. A vítima sofreu lesões, especialmente na cabeça, e ainda se recupera. O agressor, que teria agido sob efeito de álcool, só parou após a intervenção de terceiros. Durante a abordagem policial, ele desobedeceu ordens e dificultou sua condução. O inquérito foi concluído no dia 14 de maio. Ele vai responder pelos crimes em liberdade, mediante fiança e medidas cautelares. Um homem de 37 anos foi preso em Alvorada, sul do Tocantins, suspeito de matar Giseldo Cordeiro Machado, de 60 anos, com um tiro na nuca devido a uma disputa por terras. O corpo foi encontrado no dia 12 de maio, próximo à Calvaria, na TO 373, em estado de decomposição. O suspeito, identificado pelas iniciais JAFS, foi preso 2 dias depois, em um bar da cidade de Peixe. Após a investigação da Polícia Civil, Giseldo estava desaparecido desde o dia 11 e já havia relatado ameaças anteriores. Ele e o autor tinham conflitos por uma gleba de terras na zona rural. A prisão foi autorizada pela Justiça e o suspeito foi levado à unidade penal de Gurupi, onde permanece à disposição do judiciário. Segundo o delegado Joadelson Albuquerque, a prisão é essencial para esclarecer os detalhes do crime. Eu sou Ítalo Bruno e esse foi o Giro de Notícias de hoje. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. Tá aí, você acompanhou o nosso Giro de Notícias e agora tem uma reportagem que a nossa equipe preparou especialmente para você, telespectador, que é uma reportagem de quê? De prestação de serviço. Gente, como tá quente, tá calor aqui no Tocantins, de 11h30 até 5 horas, 5h30 da tarde, calor, o calor só aumentando. Agora, você acompanha uma reportagem dando dicas sobre o uso correto de ventiladores, ar-condicionado, dicas para você economizar energia elétrica. Veja. O verão ainda está a caminho, mas as temperaturas já começaram a subir. Com isso, o consumo de energia tende a aumentar com o uso de ar-condicionados e ventiladores. Por isso, antes da estação mudar de vez, é hora de se antecipar para o clima quente e seco, adotando hábitos de consumo mais conscientes e eficientes. Estamos aqui com Narjara Bolentini, que é coordenadora comercial, e ela vai falar para a gente um pouquinho como as mudanças dos hábitos podem ajudar a reduzir o consumo de energia nesse período. Bom, a gente sabe que no período seco, os nossos equipamentos eles tendem a trabalhar mais para manter a refrigeração. Então, mesmo que o cliente não mude o hábito de consumo na sua casa, os aparelhos ele utilizarão mais energia para manter essa refrigeração, então automaticamente a conta sobe. E para isso a gente precisa adotar hábitos eficientes, de consumo eficiente de energia, para que a gente não tenha esse impacto no final do mês na conta de energia. Então, são mudanças simples que o cliente pode adotar na rotina, para que ele não absorva esse aumento em razão do consumo de energia dos equipamentos elétricos. E quais são as principais dicas de manutenção para garantir um bom funcionamento dos aparelhos, como a geladeira? A geladeira é importante que ela esteja longe de equipamentos ou de janelas que hajam troca de calor. Então, o ideal é que ele fique longe de fogão, fornos elétricos ou de janelas e portas em que há incidência direta da luz solar. Também, ao colocar os alimentos, é importante que eles se refrigere antes de colocar, não colocar alimentos quentes lá dentro. Outro ponto importante é que verificar se a borracha da geladeira, se a vedação dela está funcionando muito bem. Então, um teste simples de se fazer é colocar uma folha de papel. Se ele fixar, a borracha está funcionando bem. Se a folha escorrer, é sinal de que ela tem um problema. Isso aumenta o consumo de energia. Também não forrar as prateleiras, porque isso evita a refrigeração interna, a troca ali, né, do ar frio para descer. Então é importante não colocar barreiras ali entre as prateleiras.
O ar-condicionado é o nosso vilão da residência. Então, primeira dica é mantenha ele em boas condições de uso. Então, é necessário que se faça a limpeza dos filtros, pois o acúmulo de sujeira, ele pode exigir um maior consumo de energia para trabalhar. É importante também que esses ar-condicionados, na hora que a gente for adquirir, escolha um que tenha o selo Procel do Inmetro, que tenha um consumo menor de energia durante o mês. Ao ligar, manter uma temperatura média agradável, que está ali entre 23 e 24 graus. Manter também portas e janelas fechadas enquanto ele estiver funcionando. E por que é importante evitar o uso de ventiladores em ambientes vazios? Bom, o ventilador ele não refrigera, então não há necessidade de se manter um equipamento ligado se ele não vai manter a refrigeração, ele só venta. Então, o ideal é que a gente só faça o uso do ventilador na hora que a gente estiver de fato utilizando o ambiente. E quais práticas simples podem ser adotadas para reduzir o desperdício de energia com iluminação e aparelhos de stand-by? Primeiro, verificar a instalação elétrica da residência, se ela está em boas condições. Então, se você vai fazer alguma reforma ou vai trocar lâmpada, já trocar por uma lâmpada que tenha um consumo menor de energia, que são as lâmpadas de LED. A gente pensa que não, mas os aparelhos ligados, que tem aquele botãozinho, aquela luzinha de stand-by, isso consome energia, então retirá-los da tomada. Agora, nesse calorzão, não tem necessidade da gente utilizar o chuveiro elétrico no modo inverno, então é uma oportunidade para a gente ou manter o chuveiro desligado ou colocar na posição verão, que tem um menor consumo de energia. E aí também, ao lavar e passar roupa, sempre fazer com a maior quantidade possível. Inclusive, nas roupas, evitar passar aquelas que são de utilização doméstica, de academia, sempre estendê-las lá num cabide de forma que não amasse e evite usar ali o ferro elétrico. Muito obrigada, Najara, por todas as dicas. E lembrando que o consumo consciente não é só no verão, né? A gente volta com você aí no estúdio. Agora você imagina só, economizando aqui e acolá, tentando economizar com energia elétrica, mesmo assim a conta vem alta no final do mês. E imagina se você não economizar. Já pegou aí a dica, né? O ar-condicionado nunca deixar no 16, deixar na temperatura ali por volta de 22 graus, ambiente fechado, portas, janelas, para o aparelho não ficar ligado o tempo todo. Quando você for passar roupa, mais uma dica, a gente reforçando essa dica para você para economizar. Vai passar roupa, junte a maior quantidade de roupas para você passar tudo de uma vez só, tá bom? Você sabe o que acontece com a guarda de animais domésticos em casos de divórcio? E como a justiça brasileira tem decidido sobre isso? Sem uma legislação específica, juízes já levam em consideração o bem-estar dos pets e podem até conceder pensão alimentícia. Acompanhe aqui na tela. Exatamente. Um levantamento feito pelo Instituto Pet Brasil mostrou que aproximadamente 30% dos lares brasileiros possuem pelo menos um animal de estimação. Então, hoje, eles são mais que propriedades e sim membros da família. Então, a gente já entra aí, um novo desafio no direito da família, no caso da guarda dos pets, em caso de divórcio. Para falar mais sobre esse tema, a gente está hoje aqui com Robson Tibúcio, que é advogado e especialista em direito da família. Muito obrigado por nos receber, doutor. Obrigado pela oportunidade. Tratando desse tema, está na ordem do dia. No Brasil, hoje, estima-se mais de 150 milhões de animais domésticos. Exatamente. Vamos começar então, doutor. Como a justiça brasileira tem abordado essa questão da guarda dos animais domésticos, no caso de divórcio? O interessante é que haja um acordo entre o ex-casal, quer seja na relação de companheirismo ou a relação de casamento. Não havendo um consenso, o juiz vai determinar a custódia. E essa custódia abarca não só a permanência com esse pet, mas também as despesas, inclusive com a saúde e alimentação desse animal. E quais são os principais fatores que o juiz leva em consideração ao decidir sobre a guarda do pet? Existe isso de guarda compartilhada? Como é que funciona? Hoje tem sido adotado a compartilhamento dessa custódia, que muitas das vezes esse ex-casal não possui filhos. Então, toda essa projeção de amor é direcionada para esse pet, cães, gatos, peixes ornamentais e pássaros. Então, é nesse cenário que o juiz fixa a obrigação de compartilhar a custódia desse ex-casal. Uma possibilidade que até existe hoje é a questão da guarda da pensão alimentícia para os pets. Como é que isso tem sido aplicado dentro das decisões judiciais?
Hoje existe toda uma rede de atendimento voltada para os pets, inclusive com hospitais, tudo isso daí é fixado na decisão judicial, caso não haja acordo. Então, vai haver responsabilidade quanto ao pagamento das despesas com saúde, alimentação desse pet. Para finalizar, então, no contexto jurídico, os animais de estimação são vistos como seres sensíveis, seres sencientes, né? Por que eles são vistos assim, né, e não como propriedades para a justiça? Porque é uma interpretação dada, considerando inclusive a quantidade de animais domésticos que temos, tanto que no ano passado foi editada uma lei obrigando a se realizar um cadastro. E eles já fazem parte da família e têm a proteção jurídica enquanto seres sencientes. Exatamente. Então, muito obrigado mais uma vez, Dr. Robson, pelas informações. E você aí que está entrando no processo de divórcio, os animais são da família, realmente filhos, né? Então, fique atento aí às leis de separação, de compartilhamento de guarda, porque existe isso também no caso de animais domésticos, hein? Eu volto com você aí no estúdio. Eu tenho um pet lá em casa, uma bacia, Pipoca, ela manda na casa. E assim a gente encerra o Jornal da Rede de hoje, que está terminando, viu? Se você perdeu a edição completa, você pode rever qualquer um dos nossos programas, basta acessar www.redetvto.com.br ou no nosso canal no YouTube, Rede TV Tocantins. Segue a gente também no Instagram, @RedeTV_TO. Outras notícias logo mais, a partir das 18h30, no Tocantins na TV. Até lá, tchau! Aqui de novo com mais uma dica. Em algumas épocas do ano é comum usar mais energia para enfrentar o calor. As bandeiras tarifárias e a quantidade de dias com consumo de energia também fazem a diferença na conta. Se a temperatura aumenta, o consumo também vai subir. A melhor forma de acompanhar seus gastos é comparar sua fatura atual com outras dos mesmos